Senhor para a igreja. Que coisa maravilhosa estar na presença do Senhor nesta manhã de domingo, tão gostoso, um sol bonito, um dia lindo, e nós na presença do Senhor aqui, né? Que coisa boa. E estamos nesta manhã para celebrarmos, para lembrarmos mais uma vez que Ele morreu e que Ele disse: fazei isto para lembrar que eu estou vivo. Aleluia! Que eu morri, mas eu ressuscitarei e estarei junto com vocês até a consumação dos séculos. Amém? E esta manhã eu gostaria de trazer uma reflexão pequena para nós meditarmos aqui esta manhã sobre a maravilhosa graça. Vamos falar? Mais forte? Maravilhosa graça. Quantas vezes, né? Quantos hinos falando sobre a graça. E eu estive, durante toda esta semana, cantando sobre a graça. E eu pedindo ao Senhor para me dar uma direção no que Ele queria ministrar o coração de vocês que estariam aqui, porque Ele já sabia quem estaria aqui. O Senhor falou comigo que era para falar sobre a graça, a maravilhosa graça. Então, eu fui procurar o significado da palavra graça, que no nosso português é aplicada para diversas coisas, né? A palavra graça tem diversos significados e muitas vezes a gente banaliza, né? E não só banaliza, como faz comum, né? Aquilo que a Marcinha estava falando aqui, aquilo que não é tão comum, não é comum, que é extraordinário, né? A gente faz ordinário. Mas a palavra graça, ela pode, vocês aqui, tem uma grande parte aqui que é novinha, mas há alguns anos atrás, a pessoa perguntava assim: qual é a sua graça? Né? Estava perguntando assim: qual é o seu nome? Né? O nome da pessoa, falava que era a graça da pessoa. Qual é a sua graça? Era o nome. E graça muitas vezes é sinônimo de virtude. Nossa, aquela pessoa é cheia de, né, tem uma graça especial, tem uma coisa especial, né? Então, significa virtude. E dar graças. O que é dar graças? É o quê? Agradecer, né? É agradecer, olha, eu estou dando graça por tudo, né? Então, é agradecer. Mas o que significa aqui para nós, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, vamos meditar um pouquinho sobre a graça maravilhosa de Deus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos voltar no versículo 8. Vamos ler juntos? Pois para que ninguém se glorie. Exatamente. Esta maravilhosa graça a que Paulo se refere é a graça salvadora de Jesus. O que é graça na Bíblia? Graça é um favor. Quando a gente começa a estudar teologia, ou algumas pessoas na escola bíblica dominical, a definição de graça a Teresa sabe bem disso, não é favor. Vamos falar alto? Favor imerecido. De novo, favor imerecido. A graça de Deus
ela consiste em dar-nos aquilo que nós não merecíamos, em que nós não merecemos, continuamos a não merecer, mas a graça maravilhosa do Senhor nos alcançou, te alcançou, e você pode estar aqui esta manhã maravilhosa para dizer: a maravilhosa graça de Deus me alcançou, não é verdade? Então aqui eu comecei a pensar, esta graça que nós recebemos, esta salvação, e aqui Paulo se referia aqui, ele estava num dilema com o povo ali da igreja de Éfeso, que é uma coisa assim, quem você merece, quem é melhor, quem não é melhor, eu sou melhor do que vocês, estava um dilema, eu sou apóstolo, não sou apóstolo. Alguns eram apóstolos porque estiveram com Jesus, viram Jesus, e Paulo, ele não conviveu com Jesus, mas ele disse: olha, eu pela graça, eu fui alcançado e fui recebido como apóstolo do Senhor. Então aqui é uma coisa tão linda que nós, esta graça salvadora que alcançou Paulo, ele nos alcançou também. E aqui vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de nós, irmãos. Como a gente, na Idade Média, pelos anos de entre 1500 e 1600, onde a igreja consistia em alguns ritos, e um desses ritos, não se preocupe com a luz, dando para escutar já está o suficiente, vocês não precisam nem me ver. Eu acho que a minha voz não é tão agressiva assim, pode ser bom para o ouvido de vocês, mesmo no escuro, né? Então essa graça salvadora de Jesus, ela foi banalizada na Idade Média, onde a igreja começou a vender salvação, perdão de pecado, começou a vender indulgências. Quem já ouviu falar de indulgência? Já ouviram? Quando um presidente assume, geralmente uma das coisas que ele gosta de fazer é dar algumas indulgências, alguns perdões para alguns criminosos, né, Juninho? Ele assina uma anistia, um tipo de uma anistia, é mais uma indulgência mesmo, né? Que você decreta que aquela pessoa está isenta daquele crime que ela cometeu. Ela não vai pagar mais pelo aquele crime, porque ela recebeu uma indulgência de um presidente. E na Idade Média vendia-se indulgência por cada pecado cometido. Se a pessoa tivesse um pecado público, que estava assim, não vou citar pecados aqui, mas vocês sabem muito bem, cada tipo de pecado custava um preço. E não era barato não, viu? De acordo com o tipo de pecado, era um preço a ser pago, através de indulgências, cobrada por uma igreja que passou a ser, de uma forma, a comercializar a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E essas indulgências, elas alcançavam somente as pessoas de posse, porque quem não tinha dinheiro para pagar, ficava o quê? Pecador, segundo era conhecido naquela época. Então só era alcançado pelas indulgências as pessoas de posse. Hoje, muitas denominações e muitos locais por aí, acontece a mesma coisa. Nós não temos indulgências oficiais, mas praticamente o evangelho está sendo comprado por muitos aí. Mas nós recebemos, como diz Paulo aqui,
pela graça sois salvo. Isso não custa nada. Isso custou custou o preço maravilhoso do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E esta graça, eu quero pôr aqui no primeiro ponto. A graça, ela é salvadora. Vamos falar o primeiro ponto? A graça é? Salvadora. De novo? Então, esta graça nos alcançou, nos salvou, nos libertou daquele peso tão grande do pecado. Imagine se fôssemos pagar indulgência pelos nossos pecados cometidos. Não teria dinheiro no mundo que pudesse pagar somente os meus pecados. Imagine o de todos nós juntos, não é verdade? Mas a graça salvadora de Jesus, por meio da fé, nos alcançou e nos salvou e nos fez estar aqui e dizer, pela graça nós somos salvos. Então eu gostaria de falar com vocês esta manhã. Parece uma mensagem tão simples, e porque o Senhor habita nas coisas simples também, né? Às vezes a gente, algumas ministrações traz um conteúdo tão rico em informações, e para a gente é muito bom, mas eu quero somente fazer vocês lembrar sobre a graça maravilhosa do Senhor, esta graça salvadora. Vocês nunca esqueçam que vocês são salvos pela graça do Senhor, como fala Paulo aqui. Essas indulgências pagas na Idade Média e depois veio a Reforma Protestante e nós pudemos sair a igreja passou essa fase, não vendia-se mais indulgências, mas continuam comercializando a graça salvadora de Jesus. Infelizmente, mas nós aqui sabemos que não há preço a ser pago pela graça maravilhosa do Senhor. Então, como você estiver na sua casa e estiver pensando, como eu sou pecador, como eu sou falho, como eu sou muito triste, eu quero que você simplesmente lembre, mas a graça me alcançou, aleluia. A graça salvadora, eu não mereço, mas foi esta graça que me alcançou. Graça é favor imerecido. Você não merece, mas você tem, porque o Senhor propiciou isso a você na cruz do Calvário. Também me veio à mente, vamos ler aqui para embasar essa graça salvadora, no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 13, 14 e 15. Vamos ler aqui, eu gosto muito desses versículos, me traz à memória coisas maravilhosas. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Amém? E essa cédula, tem uma versão, a ARC, que diz assim, a cédula, a promissória, que o diabo tinha nas mãos, que era contra nós, ela foi pregada na cruz do Calvário, aleluia. Quem pode dizer amém? O diabo tinha uma promissória contra nós, ele tinha como nos cobrar, porque o homem, pelo pecado, ele veio, o pecado entrou no mundo e através do pecado nós ficamos devedor. Mas a graça maravilhosa nos reconciliou com o Senhor. Esta graça maravilhosa fez uma ponte e ela pegou esta cédula que era contra nós, esta promissória que era contra nós, que você devia, ela foi pregada na cruz do Calvário.
onde Jesus derramou o sangue precioso para nos salvar. E agora essa graça também, a maravilhosa graça consoladora. Esta graça pode nos consolar. Você que recebeu Jesus e está muitas vezes achando que o evangelho é tão simples, eu venho na igreja, eu oro, eu peço alguma coisa e o Senhor responde. Quando a gente está, a gente quando é novo convertido, quando nos meus 18, 19 anos, eu nasci no evangelho, mas filho de crente não é crentinho, né? E a gente simplesmente tem que fazer uma decisão ao lado de Jesus. E a minha mãe sempre me trouxe para a igreja, e ela às vezes trazia a gente vinha meio contrariada, vou dizer a verdade para vocês, porque na minha época era muito difícil, não tinha departamento infantil, da adolescente, não tinha nada disso. Você ficava ao lado da sua mãe, e se você se mexesse, você ganhava um beliscão. Quem viveu isso? Né? E tinha que ficar quieto ali, não tinha caderninho para riscar, não tinha nem caderninho para riscar, não tinha celular para brincar, nada disso. Você tinha que ficar quietinho, prestando atenção, e se mexesse, levava um beliscão, né? Rimou até aqui, né? Mas isso foi muito importante, porque quando eu cheguei aos meus 18 anos, e 18 para 19 anos, eu quis fazer uma negociação com o Senhor. O meu pai faleceu, eu tinha, de acidente, infelizmente, eu tinha meus 16 anos de idade. E eu tinha um irmão, tenho um irmão mais novo do que eu, que são 6 anos mais novo. E o meu irmão tinha assim, só 12 anos de idade. Tinha mais 3 irmãos que eram casados. E este acidente que levou meu pai, quando meu pai, nós soubemos da morte do meu pai, o Espírito Santo, que já habitava em mim, e eu não sabia ainda como reconhecer a voz do Espírito Santo, falou comigo: se prepara, porque eu vou levar brevemente a sua mãe. E aquilo, eu fiquei muito mexida, e toda vez que eu pensava nisso, me vinha um mal-estar, e eu falei: como assim? Eu perdi meu pai, e Deus falou para mim que vai levar minha mãe? Como assim? E quando começou, 2 anos após, a minha mãe começou com sinais de estar doente, o Espírito Santo falou: chegou a hora, eu vou levar a sua mãe. E aí eu trabalhava numa empresa, que aos 18 anos eu entrei ali, e eu fui fazer uma negociação com Deus. Eu dobrei meu joelho no banheiro e disse assim: Senhor, não leva a minha mãe, por favor. Não leva a minha mãe. Porque se o Senhor não levar a minha mãe, eu vou te servir pelo resto dos meus dias. Eu vou estar na sua casa, eu vou te servir. Os meus dias serão todos teus. Eu estarei na tua presença todos os dias. E foi a primeira experiência tremenda que eu tive com o Senhor. Eu senti o banheiro dali onde eu estava, ajoelhada no chão, com o rosto em cima do vaso. Eu senti estremecer o lugar, e uma voz muito forte estremeceu ali dentro e disse assim: eu não vou curar a sua mãe, eu vou levar a sua mãe e você vai me servir. Irmãos, aquilo, eu caí em pranto ali naquele lugar, chorei muito, e falei: Senhor, a minha vida te pertence, então faça segundo o teu querer, faça segundo a tua vontade. Às vezes a gente quer do nosso jeito, a gente vive a nossa vida da maneira que a gente quer, até onde a gente quer. E depois, quando a gente resolve vir para Jesus, resolve dar prioridade a Jesus na nossa vida, nós queremos do nosso jeito. Mas eu quero dizer para você que entrou aqui esta manhã, não é do seu jeito, não é da forma que você quer. Ele sabe a hora, Ele sabe o momento, e Ele sabe o que você precisa.
Não se preocupe com o trabalhar de Deus na sua vida. Se alguma coisa não vai bem, se alguma coisa não está do jeito que você quer, louve ao Senhor, porque a graça do Senhor te basta. E aqui, nós vemos aqui na 2 Coríntios, capítulo 12. Eu gostaria de embasar o que eu estou dizendo na palavra do Senhor. Vamos ver aqui 2 Coríntios 12, 7 a 10, que diz assim: e para que não exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor disse-me, o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Vamos dizer, a minha graça te basta. De novo. De novo. Você pode dizer isso, meu irmão. As coisas não estão como você quer. As coisas não estão como você gostaria que fosse. As coisas estão tomando um rumo que você não esperava. Mas Paulo, quando orava ao Senhor pedindo, alguns teólogos ficam debatendo, qual espinho é esse na carne que Paulo tinha? Não sei, e não nos interessa, mas incomodava muito. Imagine vocês quando você pega uma flor, uma rosa, e as irmãs aqui que mexem com a decoração aqui, né? Vocês sabem, um furo na mão de uma flor, ou um graveto que fica no seu dedo, e fica ali incomodando, aquilo incomoda, inflama, e você fica toda hora olhando para aquilo, e não sai, e é um espinho. Já imaginou um espinho na carne? E o Senhor disse para Paulo: olha, esse espinho vai ficar aí, para que você lembre que você é falho, que você é limitado, que você não é tudo aquilo que você pensa sem a minha graça, porque a minha graça é o bastante para você. Aleluia! A minha graça te basta. O Senhor está falando para você aqui esta manhã. Não está do jeito que você quer? A graça do Senhor te basta. É um espinho que você tem que carregar? Glorifique ao Senhor e diga: Senhor, ainda que eu tenha que conviver com esse espinho, a tua graça vai me sustentar. Aleluia. Não fique olhando toda hora para o espinho que está na tua carne, mas olhe para a graça salvadora do Senhor, porque ela é o bastante para você. Tem um hino que diz assim, maravilhosa: maravilhosa graça, maior que o meu pesar, como poder cantá-la, como hei de começar. Ela aliviou minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Depois tem um arranjo muito maravilhoso que fala: graça com maravilhosa de Jesus, alta como firmamento, alta e sem fim, maravilhosa graça suficiente em mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil, pela maravilhosa graça
Os coristas aí lembram bem, né? É tão lindo cantar a graça maravilhosa de Jesus. É tão lindo viver a graça maravilhosa de Jesus. Eu quero dizer para vocês, principalmente os músicos, que às vezes se incomodam de ver alguém sentado. Fiquem em pé, vamos louvar o Senhor. Que prazer que é ficar em pé, irmãos. Mas eu tenho um espinho que está aqui na minha carne, que eu sei que o Senhor vai retirar. Porque eu estou com o meu joelho bastante afetado. E na sexta-feira eu fiz uma aplicação bastante dolorida para aliviar. Mas mesmo assim ainda estou com o joelho bastante afetado. Então, se vocês me veem sentado, não se preocupem. É o meu joelho que não está aguentando me carregar. Mas a maravilhosa graça de Jesus é suficiente para nos trazer aqui e louvar ao Senhor, mesmo em meio a tantas circunstâncias. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às perdas. Que perda que a gente tem hora que essas perdas nos traz tanta tristeza, nos traz tanto pesar, e a gente fica se perguntando, Senhor, por que, Jesus? Será que não podia ser de outra forma? Será que a gente tem que ser, Senhor Jesus, sempre afetado por essas perdas? Mas nestas horas, quando a gente sofre essas perdas tão terríveis, a graça consoladora do Senhor pode nos trazer alento, pode nos trazer consolo e pode nos trazer paz em meio a tanta tribulação. Então essa graça consoladora, ela te consola em meio a insultos que você recebe. Ela te consola em meio às necessidades que você passa. Ela te consola em meio às perseguições. Quantas perseguições, às vezes no trabalho, às vezes em tantas coisas, e nas angústias também. Esta graça consoladora nos alcança aqui esta manhã e nos traz na alma, sabendo que nós estamos passando por isso, mas é breve, porque esta graça faz nos atravessar esses momentos tão difíceis, tão complicados na nossa vida. Mas através da graça, nós podemos passar tudo isso, atravessar tudo isso e cantar glórias ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Esta graça também é a graça, primeira graça salvadora, segundo a graça consoladora e em terceiro a maravilhosa graça abençoadora. A graça abençoadora, vamos ler aqui em 2 Coríntios 13, 14. Por favor, 2 Coríntios. É 13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos digam: essa graça abençoadora, a bênção apostólica, porque fala, nesta bênção, fala da graça do Senhor Jesus. Porque sem a graça, nós não poderíamos ser completos. A graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Isso completa-nos, porque esta graça salvadora, ela resume toda a salvação, todo o amor de Deus veio através desta graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta graça, ela é a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Então, irmãos, esta graça abençoadora nos alcança. No livro de João, no Apocalipse, João escrevendo, ele também no final do Apocalipse, nós podemos ver aqui, capítulo 22 e 21 de Apocalipse.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. No final do Apocalipse, quando a revelação de Deus para João, ali na ilha de Patmos, a qual, modéstia à parte, eu tive o privilégio de conhecer, juntamente com João Marcos, juntamente com o pastor Paulo, né? E alguns irmãos, estivemos na ilha de Patmos, e onde João escreveu esse livro tão complexo e tão difícil que é o Apocalipse, que muitas pessoas ficam se debatendo, mas eu digo assim, tudo que está escrito lá é verdade. Eu não sei dizer, muitas coisas eu não consigo entender, mas eu sei que um dia eu vou entender tudo isso. Quando eu estiver na plenitude, quando eu for perfeita, quando eu estiver com o Senhor nas nuvens do céu, e tudo que é perecível ficar aqui, eu vou entender todo esse mistério, amém? Não se preocupe em entender agora tudo, porque tem coisas que não são reveladas a nós, mas um dia nós saberemos, porque estaremos no nosso corpo transformado e estaremos com o Senhor eternamente. Então eu fico muito preocupada com gente tão apegada a tantos mistérios, né, Juninho? Muito difícil. O que vai ser? Quem é o anticristo? Quem é que vai? O anticristo é fulano, é ciclano. Não sei quem é. Não quero saber. Eu sei que quando ele se manifestar, eu já não vou estar mais aqui, porque a igreja do Senhor já foi arrebatada. Não é pecado, irmãos, estudar. É bom saber. É bom nós pesquisarmos. Mas é melhor nós vivermos debaixo da graça redentora do Senhor Jesus. Esta graça nos basta. Basta para você? Nos basta. A graça do Senhor tem que nos bastar. O que quer dizer isso? A graça do Senhor, ela é suficiente para apagar tudo o que aquilo que nos preocupa e nos impede de chegarmos diante do trono da graça de Deus. Tudo que impede você de dobrar o seu joelho e falar diretamente com o Senhor, está debaixo da graça do Senhor. Quando o diabo vier, você dobrar o seu joelho, e o diabo vier te acusar, quem você é para falar com Deus Todo-Poderoso? Quem você pensa que é para você falar com o Senhor, para você ter acesso a Deus? Você diz assim para o diabo, você pode sair, porque eu estou debaixo da graça salvadora de Jesus. A graça alcançou a minha vida. Lavachu decante mas. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo alvo de muitas acusações de Satanás. Mas o Senhor manda dizer a você esta manhã, fica debaixo da graça, porque você está coberto por ela. Fique debaixo da graça, porque a graça é suficiente para a sua vida. Ela encobriu todo o pecado de toda a humanidade e encobriu o teu pecado. A graça redentora de Jesus nos alcançou. Então eu gostaria aqui esta manhã de encerrar essas poucas palavras e dizer a vocês que nós estamos aqui esta manhã porque a graça nos alcançou. Eu quero pedir para a Jaqueline cantar uma música que ficou no meu coração durante toda essa semana. Vamos lá, Jaque? É uma música do coral, mas ela vai cantar aqui porque é um solo. E vocês meditem na letra desta música, porque vai concluir com essas palavras simples que eu disse a vocês aqui. 3 pontos. Vamos só repetir os 3 pontos? A graça é sal. A graça, ela é. E a graça, ela é. Novamente. A graça. Vocês podem guardar isso durante toda essa semana, para que vocês possam rebater todas as investidas de Satanás, em nome de Jesus.